Ô, Du, ontem você me mandou uma mensagem de um novo artigo publicado que faz uma relação na tua área especial da odontologia do sono, que fala sobre a apneia do sono e uma relação com o Alzheimer. Cara, me impressionou o que você me mandou. Na verdade, a relação da apneia do sono com o Alzheimer, ela existe já na literatura científica, não é recente, né? É uma literatura já de mais de 10 anos mostrando essa relação. Na verdade, a teoria do Alzheimer, existem algumas teorias que explicam o porquê acontece o Alzheimer. O Alzheimer é uma demência, né? A demência a gente pode entender como uma degeneração, um envelhecimento precoce mais acentuado do cérebro, né? Das suas funções cognitivas, enfim, das suas funções de pensamento, das suas funções de execução. Lógica. Sim, inclusive de execução e de pensamento e de memorização. Então, o cérebro começa a envelhecer, você tem vários tipos de demência. Uma demência bem classificada é o Alzheimer, talvez seja responsável por 60% a 70% das demências. A apneia do sono é uma das teorias que, ao se estabelecer a apneia do sono na idade na meia-idade, 35, 40, 45 anos, e a apneia do sono é de uma natureza degenerativa, assim como é o Alzheimer. Então existe essa relação já há anos, e esse artigo de ontem traz de uma maneira muito taxativa, nas palavras dos pesquisadores da Universidade da Austrália. Estou citando de cabeça, agora estou em dúvida se é da Austrália ou se é do Texas, porque eu leio muita coisa ao mesmo tempo. Enfim, e eles colocam de uma maneira muito taxativa nas suas conclusões a relação, o link, tanto de ida quanto de volta. Ou seja, aquela coisa da bolacha Tostines, né? Quem começou primeiro, né? Ou do ovo e a galinha. Vende mais ou vende mais? Exatamente. Então, assim, uma coisa pode acontecer, tanto o Alzheimer pode piorar a apneia. Normalmente quem tem Alzheimer tem apneia do sono. E a apneia do sono pode ser um cofator de risco ou de impulsionador do gatilho, do trigger point, de start, de iniciar, então, a doença degenerativa cerebral do tipo Alzheimer. Evidentemente que existem fatores genéticos e existem outras teorias também que contribuem, que uma delas também faz parte da minha área de atuação, que é algum grau de infecção bucal. Por exemplo, doença de gengiva está extremamente linkada pelas toxinas produzidas pelas bactérias da gengivite a doença de Alzheimer, por promover o aumento da produção de uma proteína chamada beta-amiloide e que vai calcificando então os neurônios e então as funções cognitivas, o cérebro como um todo, vão se deteriorando e a pessoa vai tendo dificuldade de exercer as funções cerebrais. A apneia do sono faz a mesma coisa por diminuição do aporte de oxigênio por meio do sangue que passa no cérebro. Eu não vou entrar na área do Dr. Arthur, mas poderíamos entrar. Sim. Ô, Du, agora, é meio desprezada essa questão da apneia, né? É totalmente desprezada a questão da apneia no Brasil. Nos países mais avançados, isso já é mais bem estabelecido. Por exemplo, eu defendo a ideia de que você, para tirar uma carta de motorista, pelo menos profissional, você precisa passar por um especialista em sono. Ou pelo menos pelo médico que vai fazer o check-up, etc. Precisa fazer uma análise do sono. Você não pode dar uma carta de motorista profissional se você não perguntar se o indivíduo, se você não checar o tipo de sono dele, se ele não tem algum distúrbio do sono. Por quê? Porque é provado, por exemplo, que a apneia do sono, ela provoca 7 vezes mais chance de você se envolver em acidente de trânsito. E a gente despreza. E eu tô dizendo o seguinte, Du, nossa, esse tá dormindo pesado, né? Nossa, meu marido dorme pesado, né? Não tem essas, Du, né? De desprezar, às vezes até pela ignorância mesmo. Ignorância no sentido de não ter informação e não buscar a solução. Porque tem solução. É isso aí. Sim, a solução é simples, o tratamento é disponível, ele existe, é bem estabelecido. O primeiro tratamento, que é o CPAP na medicina do sono, de 1984. O segundo tratamento, que é o aparelho intraoral conduzido por um dentista do sono, é de 1986. Né? Que a ideia remete a 1934, do Pierre Robin, da síndrome de Pierre Robin. Então, assim, os tratamentos existem. Agora, é preciso a gente entender que isso tudo não é uma brincadeira, né? Porque a apneia do sono é uma doença crônica degenerativa. Você vai sofrer consequências, você vai ter consequências. Quais as consequências? Depende. Alguns indivíduos desenvolvem mais um grupo de consequências, outros desenvolvem outro. Inclusive, questões de alteração cerebral, como no caso, ser trigger point, ser gatilho
para Alzheimer, por exemplo. Agora, você fala assim, mas como assim? Bom, é que há 50 anos as pessoas morriam aos 60. Né? Há 70 anos as pessoas morriam aos 60 anos de idade. Hoje as pessoas querem viver aos 50, mais 50 anos, querem chegar aos 90. Mas você quer chegar bem aos 90 ou quer chegar, vamos dizer assim, sem condições de exercer suas funções? Exatamente. Na velhice, se na quarta idade que seja, ser independente, ou seja, ter condição de se levantar, enfim, de se alimentar sozinho, de fazer alguma atividade minimamente produtiva sem independência. Aliás, foi a pergunta que a Ellen Pradelli me fez. Tá bom, Bonitão, você quer chegar na melhor idade, velhinho, como? Arrastando a perna, deitado numa cama, sendo atendido que é absolutamente dependente ou com uma vida ainda com qualidade e saudável? Exatamente, esse é o conceito da geriatria que a gente define como um conceito chamado de reserva funcional. Então a reserva funcional significa o seguinte, quando você apresenta um problema de saúde aos 40 anos, cuida dele, porque principalmente em doenças crônico-degenerativas, né? Se você não cuida dele, ele vai apitar o seu organismo aos 50, aos 55. Por exemplo, um exemplo assim, a apneia do sono. Outro, hipertensão. Você não cuida da pressão. Aos 50 você tem um infarto. Você morreu? Não necessariamente. Você tem tratamento, você fica bem, etc. Mas você perde algo no seu organismo. O quanto perde? Isso vai depender do quão grave foi aquela consequência para você. Então você perde reserva funcional. Quando o seu corpo precisar dessa reserva funcional aos 80, você não tem disponível. Então você vai ter uma comorbidade maior, já que está em moda o termo comorbidade, ela é uma comorbidade que gera uma maior morbidade. O que é morbidade? Não é mortalidade. Normalmente você não morreu disso, mas você começa a envelhecer sem a reserva funcional que você chamou aí de perda de uma qualidade de vida. Pode ser isso. É isso que a geriatria e o envelhecimento mostra pra gente. Odu, tem acho que é um livro, não me lembro, faz tempo já que vi isso, é certo que a gente está tratando de uma pessoa que tem uma qualidade de vida e um poder aquisitivo diferenciado, enfim, que é o Abílio Diniz. Né? Mas o Abílio Diniz, ele tem uma frase dele que é muito sensacional, que ele fala o seguinte, eu comecei a viver meus 80 anos quando eu tinha 29. Perfeito. Sensacional, Du. Sensacional. Ele falou, com 20, ó, planejamento da vida do cara, eu com 29 eu quero chegar aos 80. Como? Deixa eu cuidar agora. E não tinha provavelmente sintoma de absolutamente nada, porque com 29 você está na crista da onda. Exatamente. É o que você está querendo colocar. Exatamente. Então, assim, a partir dos 29 anos, eu me lembro alguma coisa dele, eu já tive próximo a ele. Isso, ele é triatleta, exercício físico, né, cuidou da alimentação. É lógico que o poder aquisitivo dele já não era ruim, né? Porque o pai dele já tinha a padaria e tal, ele não era um cara, ele tinha posses de como conseguir fazer isso. Mas ele se planejou desde então para que ele fizesse exercício físico, tivesse uma alimentação balanceada, e hoje, aos 80 anos, ele é pai há pouco tempo, né? 15, 20 anos atrás, aí sei lá. Enfim, lógico, ele tem um poder aquisitivo que lhe permite ir para academia com 2, 3 personal, ficar das 8. Mas acontece, foi dito aqui agora há pouco, antes de eu entrar no ar, né? As coisas elas precisam ser mais simples, sem necessariamente serem simplistas. O ser simples é tipo simplesmente comprar um tênis. Eu brinco com meus parceiros no consultório. Já comprou seu tênis? Se não comprou seu tênis, não tem conversa. Não dá para avançar na conversa. Enquanto você não for na loja e não comprar seu tênis... Vou pedalar sem bicicleta. Exatamente. Agora, mas eu não tenho como ir pedalar. Bom, mas você não tem como caminhar. Mas meu joelho dói. Bom, então entra numa natação. mas não sei o quê. Pera lá. Então as coisas não são assim. E o Abílio Diniz compreendeu isso muito jovem. Muito cedo, precocemente, né? Agora, Odu, mais homem, mais mulher, acho que já fiz essa pergunta para você, mas enfim, a audiência rotativa do rádio me garante me dá essa possibilidade. Mais homem, mais mulher, quem é impactado de fato pela apneia do sono? Ela escolhe sexo, gênero? Não, ela não escolhe, na realidade, tanto o homem quanto a mulher, mas até os 40 anos, 45 anos, a quantidade de homens é maior. Depois dos 40, 45 aos 50 anos, a mulher iguala praticamente a mesma proporção do homem. Então nós estamos falando de pessoas adultas, nós temos em torno de 40% da população adulta que tem apneia do sono.
aos 50 anos essa proporção se iguala, metade de homens, pouquinho a mais, assim, mas praticamente igual entre homens e mulheres, até porque a mulher sofre de uma proteção, sofre não, ela tem o benefício de uma proteção, mas após a perda dessa proteção, que são os hormônios femininos, por volta dos 50 anos, pouquinho mais, pouquinho menos, ela passa a roncar e ter a apneia igual ao homem. Apesar de que eu já disse isso muitas vezes, mas nunca é demais repetir, a apneia do sono não é por causa da obesidade ou da gordura excessiva. A obesidade é um fator de risco importantíssimo. Entretanto, você tem a apneia do sono por questões genéticas do controle neuromuscular das funções da musculatura da respiração. No teu caso, do odontologia do sono, ela pode ser a porta de entrada para começar a investigar problemas relacionados a isso? Ah, não tem dúvida. O dentista do sono Bom, eu sou dentista do sono, passei em prova da Associação Brasileira do Sono. São 3 fases a prova. Prova curricular, prova escrita, prova prática. São 6 meses de prova para você passar e, enfim, tirar o título. Isso no Brasil, desde a primeira prova nós instituímos, que eu fui fundador da Associação Brasileira do Sono, na parte odontológica, e membro da Associação Brasileira do Sono, em 2011. Nos Estados Unidos e na Europa, isso já é bem estabelecido. Aqui no Brasil, nós temos a titulação, o dentista do sono não pode estar fora de uma equipe multidisciplinar, juntamente com o médico do sono, evidentemente. Então, assim, as coisas, elas caminham de forma multidisciplinar, mas caminham junto. O dentista pode e deve, mesmo o dentista clínico, hoje ele tem alguma formação para investigar e encaminhar o paciente, o doente de sono, para o profissional responsável. Doutor Eduardo Rolo Duarte conosco. Du, continua aqui, mas eu te agradeço. Tem uma reta final, acho que ninguém já vai aprontar mais alguma coisa comigo e quero que você fique aqui. Valeu, Du, obrigado por estar aqui conosco, viu, Du? Eu que agradeço, feliz aniversário, Pitoli, obrigado. Sucesso. Doutor Eduardo Rolo Duarte por aqui.